Sodoma e Gomorra, os desafios da santidade em uma terra de imoralidade. As cidades de Sodoma e Gomorra são algumas das cidades mais imorais que a Bíblia cita. Como nós hoje vivemos em um tempo em que a imoralidade vem crescendo, é importante estudar a história da destruição destas cidades para que não venhamos cometer os mesmos erros dos que moravam ali. Ela nos lembra de que existe um Deus irado com nossos pecados no céu e que sua paciência tem limite. Sabendo que Deus está irado com a imoralidade do mundo, qual deveria ser nossa atitude? Qual a nossa postura diante de um mundo tão imoral? Será que você não está sendo participante disso tudo também? Descubra agora mesmo tudo o que você precisa saber sobre esta história. Por que devemos estudar a história de Sodoma e Gomorra? Antes de começar, eu gostaria de lhe mostrar a importância de se estudar esta história. Duas razões para isso estão no capítulo 17 de Lucas, que nos fala sobre a volta de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, é porque ela é comparada com a vinda de Cristo. Veja o que ele mesmo ensina no Evangelho de Lucas. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Lucas 17, 28. A vinda de Cristo é semelhante aos tempos de Ló, não somente por conta da distração, já que o texto cita coisas que não são pecados como comer ou plantar, mas também por conta do crescimento da imoralidade sexual. Da mesma forma que a maioria se perdeu naquela época e foram destruídos, muitos também serão destruídos no juízo final. Em segundo lugar, é porque Jesus nos pede para nos lembrarmos de uma personagem desta história. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17, 32. O motivo para se lembrar dela eu vou dizer mais adiante, só não esqueça que isto é uma ordem de Cristo e por isso nós devemos dar importância. Em terceiro lugar, é porque estas cidades ficaram como exemplo para nós sabermos o que vai acontecer com os ímpios e para não imitarmos suas ações, como Pedro escreveu em sua segunda carta. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. 2 Pedro 2,6. Acredito que agora você está mais motivado para estudar o assunto, então, vamos lá. Quem era Ló? E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor, e a Arã, e Arã gerou a Ló. Gênesis 11, 27. Segundo este versículo, Ló era o sobrinho de Abraão. Você provavelmente já sabe que Abraão não podia ter filhos, então ele praticamente adotou seu sobrinho para si, já que seu pai Arã havia morrido. Como Abraão era servo de Deus, entendemos que Ló também o servia porque havia aprendido com seu tio a servir ao Senhor. Até então ele era solteiro. Abraão e Ló eram muito ricos e donos de muito gado. Tanto que os pastores de Abraão e Ló brigavam por falta de espaço. Sendo assim, Abraão decidiu se separar do seu sobrinho. Às vezes nós precisamos nos separar de pessoas importantes para nós, como Ló se separou de Abraão. Querendo ou não, Abraão também fez isso quando Deus lhe pediu para deixar seus parentes e ir para uma terra que ele iria lhe dar como herança. Porém, Abraão nunca se separou da pessoa mais importante, o próprio Deus. A presença de Deus em nossas vidas é indispensável. Não deixe a presença de Deus no dia em que mudar da casa dos seus pais, quando se casar ou se precisar se separar de alguém importante por qualquer motivo. E se algum dia alguém importante deixar esta vida, não se esqueça de que a pessoa mais importante não te deixou e nem jamais te deixará. Deus é um amigo para estar sempre perto de nós e não longe. Precisamos priorizar sua presença. Como eram Sodoma e Gomorra? E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito,
quando se entra em Zoar. Gênesis 13:10. Movido pela aparência da cidade, Ló decide ir morar em Sodoma. Sodoma e Gomorra eram cidades regadas pelo rio Jordão. Sendo assim, eram cidades férteis, que tinham condição de sustentar sua população. Além disso, eram cidades que tinham reis, como nos ensina o versículo 8 do capítulo 14. Sendo assim, eram cidades muito ricas e aparentemente tinham tudo para continuarem a existir por muitos anos. Escolhas erradas atraem problemas. Apesar da sua riqueza, estas cidades depois de um tempo atraem para si um conflito. Os reis de Sodoma e Gomorra se juntam com mais outros 3 reis para guerrear contra 4 reinos inimigos em um lugar chamado Vale de Sidim. Estes 5 reinos são derrotados pelos 4 reinos. Ló, por fazer parte deste grupo, acaba sendo levado como prisioneiro juntamente com aqueles povos. Se quiser saber mais sobre este episódio, leia o capítulo 14 de Gênesis. Vou focar aqui apenas na história de Ló e não nos feitos de Abraão. Só o que você precisa saber é que Abraão com seus empregados conseguem resgatar seu sobrinho, salvando juntamente com ele as 5 cidades. Isso nos ensina que não basta possuirmos riquezas e posses com Ló. Se nossa casa, nossa família ou nossa vida como um todo tiver apenas riquezas e posses, precisamos saber que estas coisas não nos livrarão da presença do pecado que atrai problemas e destruição. Repito que a presença de Deus deve ser nossa prioridade. Só a presença do seu Santo Espírito é que nos livra da presença do pecado que atrai a ira divina. O crescimento dos pecados de Sodoma e Gomorra. Após alguns anos morando em Sodoma, Ló começa a passar por situações mais difíceis ainda. Ele se casa com uma mulher daquela região e tem 2 filhas. De fato, Ló era um homem justo e temente a Deus, mas você percebe que após se afastar de Abraão, ele começa a fazer algumas escolhas erradas, como a pessoa que ele escolheu para se casar, por exemplo. O servo de Deus não deve se casar com pessoas que não servem a Deus. Não podemos fazer alianças com pessoas corrompidas pelo pecado, como nos ensina Paulo. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. Não se case com uma pessoa que não quer saber de Deus. Confia que Ele tem o melhor para você. Prefira sofrer a dificuldade de encontrar a pessoa ideal do que sofrer as consequências da uma má escolha de um parceiro ímpio. Resultados de um casamento ilícito. Perceba agora a diferença entre mulher de Abraão e a mulher de Ló. No capítulo 18, Abraão recebe a visita de 3 anjos. Imediatamente ele se inclina e pede para que fiquem com ele para uma refeição. Observação: a Bíblia não cita a palavra anjos neste caso, mas homens. Sabemos que eram anjos pela missão deles e o poder que tinham de acordo com a história. Para preparar esta refeição, Abraão não está sozinho. Ele pede ajuda da sua esposa Sara, apesar de ter tantas empregadas para isso. Sara, porém, era uma mulher submissa ao ponto de chamar Abraão de Senhor e o ajuda com prontidão. Após isso, 2 daqueles anjos vão a Sodoma para visitar Ló. Da mesma forma que Abraão, Ló se inclina e pede aos anjos que passem a noite com ele. Mas ao chegar em casa, veja o que a Bíblia diz. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Gênesis 19:3. Você não vê Ló aqui sendo ajudado por sua esposa como Abraão. Nossa falha nos relacionamentos. Uma esposa que não tem a humildade de se submeter a um marido não está de acordo com a vontade de Deus.
Todo lugar precisa de uma liderança. Você já viu um país com 2 presidentes? Ou um time com 2 técnicos? Isso não dá certo. Não é diferente no casamento. Deus colocou o homem como líder do lar e qualquer lugar que não tem liderança vira bagunça. Este é o motivo de existir tantas famílias bagunçadas hoje em dia. Tantas famílias se parecendo com a de Ló. Existe o outro lado da moeda também. Muitas mulheres não encontram homens que sejam aptos para esta função porque eles hoje em dia não têm mais este espírito de liderança. Os homens da atualidade são muito omissos e tímidos. São imaturos e de pouca atitude. Seja você mulher ou homem, confie em Deus para não errar nesta escolha que é tão relevante para a sua vida. Repito mais uma vez, não case com ímpios. Não tenha nada a ver com pessoas que só pensam nas coisas desta vida. A urgência da mensagem de Deus. Já vimos um pouco como se comportava a mulher que Ló se casou naquela terra imoral. Vamos ver agora sua família como um todo e a região em que ele morava. Quando os anjos terminaram sua refeição, jovens e velhos daquela cidade vieram na casa de Ló para ter relações sexuais com os seus hóspedes. Ló os impede de fazer tal atrocidade, mas como isto não os impediu, os anjos os fere com cegueira. Após isto, os anjos revelam a Ló o motivo da visita deles. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Gênesis 19, 12,13. Assim como Deus não apenas salvou Noé, mas também a sua família, como também o quis fazer com a família de Ló, assim Ele quer fazer conosco hoje. Ele não quer apenas salvar indivíduos, mas famílias inteiras. Se você já é salvo pela fé em Cristo Jesus e no seu Evangelho, peça a Deus sabedoria e graça para evangelizar os seus parentes. Sei que é difícil. Eu também tenho dificuldades, mas nós precisamos avisar os nossos parentes também de que Deus está irado e logo destruirá esta terra com fogo, assim como ele fez em Sodoma e Gomorra. Nossa mensagem é tão urgente como as que os anjos deram a Ló, como Paulo escreveu a Timóteo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. 2 Timóteo 4:2